Procrastinar não é deixar para trás. Procrastinar é quando você deixa de fazer, mesmo sabendo que isso pode acabar acarretando em problemas. E você está ciente disso. Não é do tipo, eu vou fazer, mas, puxa, acabei esquecendo e não passou. Não, você está ciente disso o tempo todo. Eu só não quero fazer. E aí vem a questão, qual a natureza da ação procrastinada? Em estudos feitos com estudantes universitários, enfermagem, na área de saúde, é demonstrado que quando as pessoas utilizam dessa estratégia, é melhor, né? E há mais chance de você não procrastinar e fazer. Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para começar a procrastinar menos? Eduardo José Legal é mestre, doutor e referência em comportamento humano. Com uma carreira dedicada ao estudo da mente e da forma como reagimos às pressões do dia a dia, ele transforma teoria em prática e nos ajuda a entender por que a gente adia o que mais importa. E aí, doutor, você acha que procrastinar é só deixar para a última hora? Ou será que a gente entendeu errado o que é procrastinar? Procrastinar não é deixar para trás quando você tem, por exemplo, a possibilidade de ir lá e fazer. Sabe aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, mas no final dá certo? Certo. Isso não é procrastinar. Ah, não? Não. Porque isso implicaria necessariamente no quê? E fez mais tarde? É que você já fez isso antes e deu certo. Ah, ok. Então você deixa para fazer outras coisas que são mais interessantes primeiro e deixa aquilo por último. Que você Seria sabe que uma vai dar gestão certo. de tempo. Exatamente. Né? Ah, entendi. Agora, procrastinar é quando você, de fato, né, deixa de fazer, tá? Mesmo sabendo e que isso pode acabar acarretando em problemas. E você está ciente disso. Uhum. Não é do tipo, eu vou fazer, mas, puxa, acabei esquecendo e não passou. Não, você está ciente disso o tempo todo. Eu só não quero fazer. Uhum. Tá? E aí vem a questão. Qual a natureza da ação procrastinada? Pois é. Aversiva. Porque se fosse agradável, você estava fazendo, né? Ah, ok. É por causa da sensação que é ruim? Não, é alguma coisa que você não queria fazer. Não gosto de fazer Ou não aquilo, gosta logo de não fazer. faço. Exatamente. Ok. Ou até, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra ela, mas eu acho uma maior perda de tempo fazer isso agora. Tipo, burocracia. Uhum. Né? Adoro fazer as coisas relacionadas à pesquisa e tudo mais, aquela saco de burocracia, fazer relatório e tal, é muito saco. Né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Não é que eu não gosto de toda a tarefa, eu não gosto de parte da tarefa. Uhum. E aí, como ela me causa uma certa aversão à tarefa. Ok. eu tento deixá-la para depois. Uhum. Né? E qual o problema, né? É que eu vou deixando para depois até o momento em que talvez eu não tenha mais tempo de fato útil para poder fazer. E aí sim, aí a gente desenvolve o que a gente chama de procrastinação, porque daí você teve prejuízos com. Quem não tem prejuízos com, não está procrastinando, está adiando. É diferente. Certo. É interessante esse conceito, porque aí tem um mito dentro da procrastinação, né? Que é o que é procrastinar? Deixar para depois. Então, hora, né? Não necessariamente isso, né? Não. E por que quando a pessoa sabe que aquilo vai prejudicar, principalmente no âmbito de trabalho, por exemplo, e mesmo sabendo, reagindo com aversão àquela tarefa, por responsabilidade, por competência daquela função, ela deveria executar. E ela não executa, isso é maior que ela, então. Ela não tem controle sobre isso. Sim. Normalmente se dá também porque você tem outras... vamos pensar aqui, a gente tem múltiplas tarefas para fazer. Né? Então o que acontece? Se eu tenho múltiplas tarefas para fazer, eu vou fazer aquilo que é mais simples primeiro. Certo. Porque aquilo eu dou conta e tal, e além de ser reforçador logo de cara, né? Acabei. Ai, que bom. Menos uma coisa. Deu. Menos uma coisa. Né? Isso geralmente, ou aquilo que é procrastinado, normalmente dura bastante tempo, ou leva um pouco mais de tempo. Ok. Implica necessariamente, né, o que a gente chama de investimento de vida, né? Você vai ter que investir sua vida durante um tempo para fazer aquilo. E tem outras coisas para fazer. Né? Então eu vou adiando e vou deixando para depois, né? No tipo, ok, eu sei que eu tenho que fazer tenho que fazer aquela tarefa, né? Eu estou olhando para ela e tal, mas eu não vou fazer agora, eu vou fazer outra coisa. Então, porque quem procrastina não deixa de fazer tudo, deixa de fazer aquilo. Ok. Em outras palavras, está fazendo outras coisas. Né? Ninguém fica fazendo nada. Certo. E se fazer nada, não é fazer nada. Eu estou
cansado, eu estou descansando. Aham. Ou ainda, é tão desagradável que eu não consigo nem olhar para aquele negócio e conversar. Certo. Aí a pessoa tem aquela versão em que na hora que ela imagina fazendo aquilo, ela, não, pelo amor de Deus. E às vezes ela vai deixando para depois e ela esquece. Pode ser que ela esqueça de fazer? Sim. É que, na real, quem nunca, né? Você recebe trocentas mensagens de WhatsApp por dia. Sim. Tá tudo lá. Né? Isso aconteceu então com a Carol. Né? Recebi, olhei. Tá, daqui a pouco eu vou responder. Mais trocentas. Foi lá pro fundo, morreu. Acabou, né? Saiu da minha vista e eu esqueci. Então, deu amnésia, literalmente, né? Não é que deu amnésia, é porque você tem outras coisas para resolver. Fora as coisas que acontecem, por exemplo, que você tem que resolver no meio do caminho e que não estavam previstas. Né? Em toda organização tem isso. É difícil em qualquer organização que você tenha tudo estritamente claro, preciso e tal, e tudo acontece na mesma hora. Não. Muda toda hora, né, professor? Né? Sem falar que existem demandas que não eram esperadas e aconteceram. Né? Daí, o que você faz? Bom, tem que resolver isso aqui. É a história do apagar incêndio. Né? Então, tem que apagar... Eu digo, não é apagar incêndio, é apagar foco de fogo. Apagar incêndio é quando você apaga tudo. Né? Não, você está apagando foco de fogo. É verdade, porque a gente acha, mas tem um monte de outras coisas para resolver. Né? Exatamente. Então, você está apagando só os focos. Né? Interessante. E não está lá resolvendo ainda o problema do incêndio. Ou seja, a árvore, né, que está queimando e está jogando galho e que está queimando em outro lugar, você não está resolvendo. Você está resolvendo, ela está queimando. Entendi. Aí o que o senhor fez a alusão ao foco do incêndio ali. Exatamente. Por quê? Porque às vezes eu não posso resolver aquilo. Aí você pensa assim, mas por que vai lá e não resolve direto o foco geral? Porque não dá. Afinal de contas, eu estou vendo onde está o fogo. Mas todos os outros que estão me cobrando estão vendo onde estão os focos. Sim. Entendi. Então, onde é que você acha que eu vou agir primeiro? Onde é que é a urgência? Sim. Ali no foco, né? Pelo que eu entendi, quando essas tarefas que são foco de fogo aparecem na frente, a gente resolve mais rápido. Isso seria uma estratégia, não ter algo que a gente costuma procrastinar na frente também, para sempre estar olhando para ela, mesmo que seja angustiante encará-la? É uma das estratégias que a gente pode usar, né? Inclusive para não procrastinar, ou para procrastinar menos. Ok, então agora chegou aquele momento revelador. Vamos lá. Porque não sei se todo mundo que está aqui nos assistindo, eu já tive momentos muito fortes de procrastinar. E eu achei que era deixar as coisas realmente para a última hora. Já entendi que não. Mas qual é a estratégia, professor? Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para começar a procrastinar menos? Bom, uma das estratégias que tem funcionado é a questão do compromisso social. O que é o compromisso social? Uma coisa, eu tenho meu compromisso. Eu vou lá, coloco na minha agenda que eu tenho que resolver tal coisa. Certo? Outra coisa é, eu me comprometo com a Carol e com você para fazer em tal dia. E para entregar o resultado. Em outras palavras, eu não me comprometo agora só comigo. Eu me comprometo com outras pessoas que me ajudam a lembrar disso. Tá? Então, em estudos feitos com estudantes universitários e também enfermagem na área de saúde, tem mostrado que quando as pessoas utilizam dessa estratégia, né, é melhor, né, e há mais chance de você não procrastinar e fazer do que quando você tem um compromisso apenas pessoal, individual. Isso tem muito a ver com esse comportamento que a gente tem, às vezes, de fazer para o outro aquilo que a gente, às vezes, não faz nem pela gente. Também. É como se eu fosse dividir a responsabilidade falando, olha, meu Deus, agora a Carol sabe que eu me comprometi, putz, eu preciso fazer, porque daqui a pouco a Carol está me cobrando, né? Exatamente. Ou seja, é mais gente te cobrando, não é só você te cobrando. Né? E uma outra estratégia também, dividir a tarefa em pedaços, certo. Se puder. Né? Então, tudo bem, você não pode resolver ela inteira, resolve em pedaços. Vai resolvendo aos pouquinhos. Então, puxa, qual era o primeiro passo? Bom, o primeiro passo eu tinha que falar com tal fulano. Ok, falo com tal fulano. Pego a informação. Beleza, vou resolver o resto agora. Não, calma, agora já tem informação. Tá, qual é o próximo passo? Ou seja, vou dividindo isso até poder resolver. Porque eu tenho prazo. Você tem um prazo aqui? Não. Tem muita gente que diz, poxa, eu podia, mas por que tu não te livra disso de uma vez? Se é uma coisa que te incomoda. Sim, é verdade, né? Te manda, daí passa a te incomodar. É que
qual é a experiência do sujeito. Sim, eu vou entregar e aquilo não vai me incomodar mais. E adivinha, vamos dar outra coisa para me incomodar de novo. Ah, ok. Isso é o que passa dentro da pessoa, né? Sem que a pessoa necessariamente se toque nisso. Sim. Porque isso está envolvido com a sua história. É inconsciente. Você não pensa nisso, né? Não está pensando, olha, se eu fizer isso de novo, a Carol, você vai chegar lá e me dar outra coisa para resolver. Não, é que na minha história, normalmente aconteceu isso. Quando eu resolvia, e não é nem com vocês. Sim. Na minha história pretérita, né? Então, quando eu fazia isso, já me dava outra coisa. Sabe? Aquela história que muitas vezes a gente fala nas relações marido e mulher e tal, não sei o quê. A esposa vai lá e pede, pô, por que tu fez tal coisa? Aí vem aquela história, sabe por quê? Porque quando eu faço, ela vai me pedir outra coisa. Ela vai achar outra coisa pra fazer. Agora que eu já lavei a louça, eu tenho que arrumar o armário. Aí eu não lavo a louça para não arrumar o armário. Exatamente. Né? Ou seja, só que as pessoas normalmente não se tocam nisso. Só que ao longo do tempo, né, o que acontece? Eu aprendo que se eu fizer isso aqui, eu adio isso aqui. Então, seria correto, professor, falar que procrastinar é um hábito? Pode ser. Pode ser. Principalmente se ele foi reforçado, que a gente chamaria, né? O que é reforçado? Principalmente se houve um resultado positivo, interessante, depois que você responde. Ou seja, ok. Eu procrastinei, é aquilo que eu falei, né? Eu procrastinei, né? E no final, lá na finaleira, eu fiz e deu certo. E foi muito legal. Tá? O que acontece? Ó, tá vendo? Eu dou conta. Você memoriza aquela situação, aquela sensação e aquilo fica guardado, registrado. Sim. E aí junta-se uma série de coisas, né? Bom, eu fiz isso e funcionou. Tem outras coisas para resolver. Então o que eu vou fazer? Vou resolver isso aqui primeiro e deixar aquilo lá, porque eu sempre dou conta no final. Em outras palavras, no final sempre dá certo. Mas aí, se o cara tem esse padrão, ele começa a pensar assim, sem saber, para tudo. E aí que está o problema. À medida em que você vai tendo mais coisas para fazer, o que vai acontecer? Vai ficar mais coisas para o final. Se no início você tinha uma ou outra coisa que dava certo e funcionava, tá tranquilo. O problema é que mais coisas estão sendo deixadas para depois. Né? E coisas que às vezes dependem de terceiros. Não dependem de você. Aí entra a variável que você não pode calcular. Exatamente. E quando você deixa para a última hora, às vezes precisa de uma pessoa, essa pessoa está doente, não pode, e aí a gente já sabe ou não é mais o final disso, né? Ou ainda não é mais o tempo. E aí, estourou o prazo, né? Aí saiu de gestão de tempo para procrastinação mesmo. Isso, exatamente. É o que a gente chama que eu chamo brincando, né, de problema batata frita. Por que é problema de batata frita? Batata frita, como é que você come? Tem que comer quente. Porque se ela ficar fria, murcha, borrachuda, borrachuda, né? E o gosto se perde. Sim. Então, tem alguns problemas que você tem que resolver assim, quente. Não pode deixar passar. Por quê? Passou o prazo, acabou. Você não tem mais a característica, não tem mais nem por que resolver. Ou não tem mais nem o que resolver. Sim. É interessante, né? Por outro lado, existem problemas que eu chamo de mingau. Por que o problema mingau? É aquele problema que você não pode comer direto do fundo, do meio. Você precisa começar pelas bordas. Olha. Ou Que seja, interessante, né? você tem que Seria dissecar o problema. Dividir o problema em partes para poder resolver. Seria aquela estratégia que o senhor falou ali de dividir uma tarefa em etapas. Exatamente. Mas a gente precisa, para fazer isso, saber da tarefa, né? Porque às vezes eu não sei das etapas todas, isso também pode levar a uma procrastinação. Né? Exato. Sem falar da generalização, né? Você me deu um problema que na outra vez eu resolvi dessa forma. E você me deu um outro problema, então eu, como estou no mesmo contexto, acredito que é igual. Não é. E como lidar? Como ser uma pessoa que lidera pessoas procrastinadoras? Sendo um procrastinador, vamos dificultar aí. Como que a gente pode fazer isso? Bom, de novo, né? É preciso então ter estratégias para fazer isso. Então, estratégias de cobrança são interessantes. Não precisa ser cobrança no sentido, e aí, como é que tá? Não, porque daí você torna ainda mais aversivo aquele negócio. Mas lembrete-se. Lembra lá, então? Bora, como é que tá? Pô, combinar dia 10, já é dia 5, como é que é? Tá bem? Isso, exatamente. Ou seja, fazer o gerenciamento antes que chegue no deadline. Porque daí, quando chegou no deadline, acabou, né? Daí não tem mais o que fazer. Então,
começar o trabalho antes. É o trabalho do orientador, né? O trabalho do orientador é assim, tá, e como é que tá o trabalho? Tá, e já fez tal coisa? Já mandou para o comitê de ética? Já voltou? Já fez as arrumações? E agora as alterações que eu te pedi? Então lá... Tá dando passo a passo também, né? Exatamente. Né? Por quê? Não sou eu que vou fazer, é você. Eu só estou te orientando. Aí você diminui aquela experiência, já que eu não sabia, tá? Vou ser bem sincero, que a gente procrastinava de forma inconsciente. Agora faz muito sentido, porque geralmente você não vai procrastinar algo que você gosta muito de fazer. Então, eu já aprendi que você começar a olhar para ti dentro de procrastinar é também olhar o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Ponto. Beleza, eu não gosto ali de fazer uma tarefa, mas eu tenho que fazer ela todo mês. Então, olhar para ela, tá? Quais as etapas? Quanto tempo eu tenho para ela? Poxa, se eu fizer um passo um dia, um passo outro dia, eu acho que isso pode começar... Isso também pode se tornar um novo hábito, né, professor? Sim, e você torna ela menos aversiva. Porque tendo que enfrentar ela um pouquinho de cada vez, bom, são doses homeopáticas, então é tranquilo, sabe? Eu vou me livrando dela aos pouquinhos. Né? Quando pode ser feito assim, tem coisa que não pode, né? Tem coisa que eu tenho que resolver na hora, e pronto. Sim. Né? Mas normalmente envolve os aversivos, porque a gente poderia pensar nisso, a menina que você foi falando, eu fui me lembrando. Tá, mas eu gosto também bastante de viajar, mas às vezes eu procrastino nisso também. Mas por quê? Porque eu estou pensando em toda a trabalheira que dá até chegar lá. A viagem é legal, mas é todo preparo. Que interessante. Fica mais claro, então, que é realmente um padrão ali. E aí, por isso a importância, né, da gente sempre ver onde você procrastina, com o que você procrastina, entender o porquê disso. E aí, a partir disso, entender qual é o meu problema com isso. Certo? Porque eu tenho problema com aquilo. Então Tá bem claro. Eu tenho um problema com aquilo. Então porque isso gera muito problema, né? Principalmente no profissional, né, professor? O senhor já passou por alguma experiência de procrastinar? Sempre. Transparência. Capaz. Eu como psicólogo, profissional aqui, eu estudo sobre isso, capaz que eu... Jamais. Eu tenho a cura da procrastinação. Não. Por isso que a gente não faz autoanálise. Né? Ou seja, não dá. Né? E por quê? Porque você está diante da situação. Claro, eu posso falar tranquilamente das situações e posso também orientar as pessoas nisso. O problema é que quem me orienta? Certo. Tá, mas você se auto-orienta. Não, porque eu estou orientando aqui, eu estou fazendo outra coisa aqui. Isso tudo vai se juntando, né? E no final das contas, claro, eu vou deixar as coisas que não são mais tão legais assim para fazer mais no final. E aí vem a história. Por quê? Porque deu certo. Por quê? Deu conta. Entendi. Só que o problema é aquilo que a gente falou antes. É que ao longo do tempo, não é só aquilo que você... Ele vai crescendo, né? O N vai crescendo no final. E no final das contas, você acaba tendo muitas coisas. Então, não dá conta de resolver tudo. Certo. E isso acontece com frequência. Por quê? Porque o que era hábito num determinado contexto e funcionava, acabou continuando, mas agora sem os efeitos positivos que tinha antes. Quais são os sinais para eu identificar? Porque até o senhor fez a brincadeira ali, que quem faz, né? Eu não faço a minha própria autoanálise, né? Porque eu acho que fica mais fácil ver a situação no outro que em você mesmo. Né? Quais são os sinais que mostram que eu estou precisando olhar para mim e afirmar e aceitar? Olha, eu estou procrastinando e se eu não parar com isso, posso vir a ser um procrastinador profissional. Quais são os sinais? Bom, não tem um sinal específico, mas tem o sinal mais claro, vamos dizer assim, é que você começa a ter problemas no final. Certo. Ou seja, você não está mais conseguindo dar conta de fazer as coisas. Né? E aí está no momento de você pensar o seguinte, mas será que eu estou... Que é a grande pergunta, né? Eu não estou mais dando conta de fazer, certo? Vou dar um exemplo de uma pessoa que me procurou uma vez. Poxa, mas olha só, eu sofro de estresse em relação às minhas tarefas e tal. Normal, né? Todo mundo sofre de estresse por conta das suas tarefas, mas faz o seguinte, me conta um pouquinho de como é a sua agenda. E a pessoa, então, 6 horas da manhã eu acordo, já começo a fazer tal coisa, blá, 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 blá. Eu fui citando. E chegou lá, era 22 horas, ela ainda estava fazendo tarefa. Aí eu olhei bem para ela e disse,
então, você sabe qual é o problema, né? Ela, eu não sei gerenciar o meu tempo. Eu, não, tu tem coisa demais na tua agenda. É óbvio que você não vai dar conta. Não tem como. Porque a agenda que você tem era para dar conta em 3 ou 4 dias. Você tem que dar conta num dia só. Às vezes o cara acha que ele é a causa e, na verdade, é o efeito das coisas que ele faz. Né? Exatamente. Ou seja, não, você precisa também entender que eu não dou conta de tudo. E eu preciso, então, controlar para que eu possa dar conta disso. Certo? Senão, realmente, eu vou pirar. E eu vou começar a ter uma baixa produtividade por conta disso. Mas por quê? É aquela questão do que a gente sempre diz, né? Você precisa aprender a dizer não de uma forma mal educada. Certo. Mas de uma forma educada. Assim, sim, eu sei, mas não dá tempo. Por quê? E aí você pode explicar, mas como é que eu faço isso no trabalho? Explique o processo. Para que eu possa resolver isso aqui, eu preciso resolver isso. Isso me toma, normalmente, tanto tempo. Tá? Então, eu vou gastar mais ou menos 1h30 para fazer isso. Certo? Como eu tenho 6 horas ou 8 horas de trabalho por dia, eu não consigo resolver mais de 6 coisas. Mais do que 6 do que isso aqui. Entendi. Então, se eu começar a colocar 8, é óbvio que eu vou... Daí não é procrastinação, é pressão. Eu não consigo dar conta mesmo. Certo. Aí é pouco tempo para muita coisa, né? Exatamente. Por isso a importância de saber dosar também. A Tá? planificação dos processos que faz. Exatamente. Né? E daí você precisa entender o tempo que você leva para fazer isso. Certo. E aí entra naquele processo de autoinvestigação também. Sim. Você precisa olhar para isso. Exato. Né? Então, gente, por que aquela pessoa que estava falando da agenda, ela não olhou para a agenda dela e viu que é desumano o que ela estava tentando fazer? Ela só conseguiu ver quando ela teve que falar para outra pessoa, né? Exatamente. Quando ela colocou a agenda, você olha a tua agenda, vê se tem espaço. Ela, não tem. Ela já estava colocando post-it em cima da agenda já para Isso. poder colocar nas tarefas. Exatamente. Você pensou que você precisa, para chegar daqui até esse outro ponto que você disse que tem que resolver no mesmo dia, você tem que fazer uma viagem que leva mais ou menos 1 hora? Você colocou isso na ponta do lápis? Certo. Às vezes a pessoa sente orgulho, né? Nossa, como eu sou muito produtiva, né? Mas Não. quanto tempo que É aguenta? um falso produtivo. Porque, Ou na seja, verdade, não está entregando, né? Exato. É aquele sujeito que está com a mesa sempre cheia de coisa para fazer, mas no final das contas não faz. Então é a falsa produtividade. Parece que está produzindo, mas não está, porque está tudo parado. Aí entra naquele final da semana, às vezes a pessoa... E, cara, eu já falei muito essa frase e a gente ouve muito isso, né? Caramba, o dia passou e parece... Fiz, trabalhei, parece que eu não fiz nada. Sim, porque o que você estava fazendo? Um monte de coisa, mas produzindo realmente, começando e finalizando, acho que nada. Usando a nossa analogia, você estava apagando os pontos de fogo. Sim, é verdade. O foco. É verdade. Ô, professor, eu tenho uma curiosidade aqui. E a gente não coloca isso na ponta do lápis, né? Não coloca? Aí você não sabe o que fez. Na realidade, você produziu pra caramba, só que não aparece. E fazendo uma reflexão aqui, eu também tenho que conseguir fazer uma gestão, ser capaz de fazer uma gestão de prioridades também, né? Sim, exatamente. Porque senão, eu tenho muita coisa para fazer. Quanto mais você sobe de função, mais responsabilidades. Isso significa que eu tenho que também saber clarificar uma gestão de prioridades, certo? Exatamente. Ou seja, gestão de tempo. Quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Então, a importância de você saber dos seus limites. Né? E administrar com os seus limites. Então, você pode ser uma pessoa muito produtiva, mas não necessariamente precisa ser produtiva de tal forma que você tem que dar conta de tudo. Certo. Você não dá conta de tudo, você dá conta do que você é capaz. E isso não é um problema, isso não é incapacidade, isso não é um atestado de incapacidade. Pelo contrário, né? É um atestado de saber, de fato, controlar a sua vida e controlar a sua produção. Às vezes, no ambiente de trabalho, o colaborador ele passa por essa situação, às vezes por não saber fazer uma gestão de tempo, às vezes por ter muita tarefa, mas ele tem medo de falar para o gestor. Exato. Né? E é uma conversa. Ninguém precisa lá estar xingando ninguém. Não, é uma conversa. Esses dias eu estava conversando com um amigo, né, e ele dizendo, poxa, mas olha só, eu fiz um trabalho X, entreguei, daí não gostaram.
Aí comecei a entender como é que funcionava a empresa e comecei a entregar de acordo com o que eles normalmente fazem. Aí vieram reclamar que eu não estava dando a minha cara ao produto. Eu não entendi, então. Porque quando eu faço com a minha cara, tá ruim. Quando eu faço com a cara deles, também é ruim. Entendi. Aí fica difícil, né? Isso. Entendi. E aí vem aquela questão, sabe? E você conversou com eles? Não. Então como é que você espera que eles entendam? Essa situação vai aumentando a aversão às coisas, certo? Exato. Daqui a pouco você está num ambiente tão tóxico que você não quer nem chegar perto. E você acaba influenciando os outros, né? Exato. E no final das contas, você não deu o seguimento. E aí vem aquela questão. E o medo da autoridade? Quando eu estou aqui, eu sou seu funcionário, eu sou seu subalterno. Sim. Então, existe um experimento clássico, né, na psicologia social, né, que mostra que quando as pessoas estão diante de autoridades, elas podem fazer coisas, inclusive, que não fariam de jeito nenhum, né, se estivessem sozinhas. Entendi. Tá? Do tipo, a ponto, por exemplo, de dar choques em pessoas que elas desconhecem. Como assim, professor? Como assim na choque? Choque elétrico. A ponto de chegar a 350, 450 volts. Claro, elas não deram. Ok. Mas elas não sabiam que não estavam dando. Porque, para elas, de fato, elas estavam apertando o botão e a pessoa que estava lá do outro lado estava recebendo choque. Isso tudo porque tinha um cara de jaleco do lado dizendo, pode dar o choque, eu assumo a responsabilidade, vai. E a pessoa em desespero, porque você via que ela suava litros. Ou seja, aquilo era desesperador para ela, mas ela não conseguia parar de dar o choque. Porque a autoridade dizia, dá o choque. Entendi. Mesmo ela tendo aquele... não querendo fazer, mas na presença de autoridade, ela se sentiu forçada a fazer. Forçada a fazer. Isso deve acabar com a pessoa por dentro. Exato. Imagine, por exemplo, então, numa situação de trabalho, quando a pessoa está lá, ela está te pedindo alguma coisa que você sabe que não tem condições e tem que fazer. Né? Claro, nem sempre é uma situação tão drástica como essa. Né? Não, mas para exemplificar, né? Que interessante. Exato. Então, isso acaba fazendo com que aquela situação se torne extremamente aversiva para a pessoa. Então, a última coisa que ela quer fazer é estar ali de novo. Esse exemplo, ele pode ser assim, ó, quando a gente fala no dia a dia, ele pode parecer muito extremo, mas ele fez eu conseguir materializar o seguinte: quando a pessoa passa por isso, ela gera até inconsciente um trauma, né? Sim. Por isso que ela não quer repetir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendi. E às vezes torna aquela tarefa que ela faz ainda mais sacrificante do que e começa de novo um ciclo. Exatamente. E aí vem aquela história, mas as outras pessoas estão do lado, estão fazendo, estão de boa. Porque você não tem a história delas. Certo. Né? É a mesma coisa, tem pessoas, a gente costuma dizer brincando, né? Tem gente, por exemplo, que se der um fio de cabelo se enrola tanto que só com cirurgia para tirar. Sim, exatamente, é verdade. E tem pessoas que são altamente desenroladas. Pega aquele fio de cabelo e faz uma cabeleira. É verdade, né? Faz uma corda. Sim. Né? Mas o que é isso? É a história de vida dessas pessoas. Entendi. Elas vêm de backgrounds diferentes, elas vêm de experiências diferentes, onde elas tiveram que dar conta. Agora imagina, por exemplo, para a maioria como vocês falaram, né? A maioria dos colaboradores são jovens. Sim. Que experiência de vida eles têm? Certo. Para dar conta de tudo isso. Sim. Agora, um ponto que o senhor falou lá no começo, que faz muito sentido, eu não posso generalizar. Não. Porque senão aí eu posso até estar piorando, às vezes, uma situação e fazer com que aquele colaborador ou saia da empresa ou faça mal para ele mesmo, porque às vezes a gente generaliza, né? O cara procrastina, corpo mole, falta de vontade. E aí eu também não consigo identificar e não consigo tratar. E como é que eu posso conversar com uma pessoa que faz isso? O que está vendo? Né? Eu percebi, tipo, por exemplo, a melhor postura é uma postura de acolhimento. O que é a postura de acolhimento? Eu não estou aqui para brigar com você, eu estou aqui para entender o que está acontecendo. Né? Mas é óbvio, nós temos prazos, existem tarefas que devem ser cumpridas. Né? Você está no mundo do trabalho. Tá? E, de certa forma, quando você assina um contrato, você aceita isso. Sim. Tá?
Claro, não tem que aceitar tudo, no sentido da está pensando no contrato, então vamos sacanear com a pessoa. Não é esse. Né? Mas envolve necessariamente, então, entender o que está acontecendo ali. Tá, o que está rolando. Né? Clarificar que ela também está aqui por escolha. Exato. E principalmente quando a pessoa já tinha um padrão de entrega bom e de repente caiu. Certo. O que aconteceu? Tá? Por quê? Não parece ser o seu estado natural. Né? Não, normalmente você tem uma boa entrega, você tem um bom trabalho. O que está acontecendo? Né? Então, aquela questão da postura de acolher, né? Eu percebi que você está com alguma dificuldade. Então, a gente sempre oferece a possibilidade de... Claro, a gente não está ali para ser psicólogo. Certo. Né? Não é isso, não é essa postura. Mas de tentar entender e tentar ajudar, se puder. Agora, existe um limite também, por exemplo, numa organização que é uma organização de trabalho, é uma organização de vendas, é uma organização administrativa, não é uma clínica. Sim, certo. Né? Então, eu tenho meus limites também. Então, vai chegar um determinado limite, assim, que a gente vai lá, a gente tenta ajudar, a gente tenta acolher, tenta dar uma acolhida, tenta fazer um encaminhamento. Mas, assim, eu não posso sustentar a situação só por conta disso. Sim. E aí existe também a questão do, mas eu preciso da entrega. Sim, porque mesmo porque o corporativo, assim, quando a gente fala, a gente tem a função e a gente tem que entregar aquelas funções. Mas uma coisa que o professor falou que eu acho que faz muito sentido é a forma com que a gente lida com isso. Exato. Às vezes a gente quer... E tem uma situação também que às vezes a gente tem que resolver uma coisa para ontem. E a gente acaba passando isso também para o liderado. Ele acaba sentindo, aí procrastinando, aí a gente não entende. Então, quando você fala assim, eu gostei que na sua fala você falou assim, viu, quando você fazia isso, mas agora caiu, o que aconteceu? Você também está clarificando. É o exemplo da agenda, né? Você pediu para ele colocar na agenda, ele foi e tal. E talvez isso faça olhar de outro ângulo. O senhor acha que essa mudança de perspectiva, que só pode acontecer dentro da pessoa, ninguém pode mudar a pessoa, a não ser ela própria, né? Ela acontece também com essa clarificação? Eu diria mais, né? Na realidade, tem coisas que você pode mudar. Tem coisas que não são da sua... Certo, né? Tipo, por exemplo, eu estou numa organização. Eu tenho as minhas respostas em relação a isso. Mas tem coisas que eu não posso mudar porque é da organização. Certo. Então, ou eu me adapto a ela, né? Ou então, eu caio fora. Ou eu vou conversar. Certo. Né? Nada impede que... Quantas vezes, né? Por exemplo, a gente tem exemplos de várias empresas, corporações, que, por exemplo, por conta de algo que acontecia que não era legal, quando os funcionários, né? Quando os administrados, né? Eles entram em contato e conversam, eles com soluções muito mais interessantes. Sim. E até mais produtivas. Sim. Mas aí implica necessariamente nessa coisa, né? E você tem essa liberdade para fazer isso? Sim. Para falar? Para conversar? Para debater? Né? E o que é o debater? Né? Debater não é bater boca. Debater é uma exposição de ideias. O que você acha? Pode fazer assim? Nananana. Ou ainda, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre isso. O que você acha? Né? A minha opinião também é essa aqui. Tá, beleza. Então, como é que a gente pode chegar a um denominador comum que seja bom para ambas as partes? Porque você tem que ter um nível de consciência aí, né? Você tem que ter um nível de consciência para o próximo, mas essa pessoa que passa também tem que ter esse nível de respeito, porque só de um lado não funciona nunca. Exatamente, porque o que a gente está falando aí aqui estava falando antes, uma população mais jovem tem menos repertório. Sim. Então tem mais dificuldade de fazer isso. Sim. Você já passou por várias empresas, teve várias experiências, né, de trabalho com equipes diferentes e tal. Então, você formou um repertório para lidar com isso, que é muito diferente da pessoa, por exemplo, que acabou de começar um trabalho. Sim. Ela não tem esse repertório ainda. Ela vai ter que construir isso. E como é que ela vai construir isso? Muitas vezes aos trancos e barrancos mesmo. Sim. E por quê? Não foi assim? Sim. E a gente acaba achando, não, eu me virei, você se vira, e não é bem assim, né? Isso, porque tem a ver também com um suporte, né? Sim. Então, o que é o suporte que cada um deles tem? Sim, é claro. E aí, entrando na questão das corporações. Claro, tudo isso está envolvido. A gente costuma dizer, como eu falo com meus alunos lá também, a gente tem que ter uma visão integral, mas a nossa ação é sempre pontual. Sim. E eu nunca posso sair disso.
entendi. E por quê? É o que eu posso fazer. Eu não posso mudar isso aqui. Sim. E ficou muito claro para mim que tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque não adianta você identificar, mostrar para a pessoa. Se a pessoa também não quiser ver, isso acaba indiretamente sendo uma escolha. Independente da escolha de vida do que ela passou, né? Exato. Porque pode ser tão aversivo tentar mudar que é melhor ficar ali. Às vezes as pessoas confundem e dizem, tem um termo, até eu estava falando para o pessoal hoje em sala de aula, né? Que é um termo que me dá um ruim. Me dá uma aversãozinha. Isso, assim. Quando a pessoa fala, quando há sofrimento envolvido, porque a pessoa está na zona de conforto. Se fosse confortável, não estava sofrendo. Sim. Essa questão da zona de conforto, né? Se fosse confortável, com certeza ele não ficaria lá. Exatamente. Que fantástico. É uma zona de segurança diferente. Eu me sinto mais seguro aqui. Não quer dizer que eu não esteja sofrendo. Só quer dizer que eu me sinto mais seguro. Exatamente, é verdade. Olha só como é raso, né? Os conceitos. E a gente acaba, por muitas vezes na vida, usando eles. Reproduzindo ele, né? Como se fosse natural. Sim. É confortável quando você está numa outra posição. Do tipo assim, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu simplesmente não quero escolher fazer outra coisa. Mas porque eu estou bem. Tá? E eu também aqui onde eu estou e necessariamente não tem nenhum grande problema em relação. Sim, aí tudo bem, eu estou falando de uma zona de conforto. Beleza. Do tipo, você podia falar sobre tal assunto? Não. Porque vai sair da minha zona de conforto, ou seja, vai sair da zona em que eu tenho tranquilidade para falar, familiaridade, então eu posso falar. Isso aqui eu não posso falar. Né? Você pode estudar? Posso, mas nessa altura do campeonato eu já tenho tanta coisa para estudar que eu não quero estudar isso mais. E ele pode ter uma escolha de ser um especialista, não um generalista, por exemplo. Mas eu posso te indicar tranquilamente um especialista para falar sobre isso. Pronto, deu, tá vendo? Sim. Ou seja, cada um se especializou numa área, então tá tranquilo. Né? Beleza. Então aí sim a gente pode falar em zona de conforto. Agora, quando há sofrimento envolvido, não é zona de conforto. Nunca. Porque isso transcende qualquer coisa, né? Eu acho que até quando a gente conversa, quando vai analisar de pessoas, entrando em psicologia um pouco mais profundo, as pessoas, elas às vezes sofrem e a gente acha que elas querem sofrer. E na verdade, se a gente enxergar que todo mundo está em busca de não sofrer mais, a gente começa a entender um pouco mais o próximo, né? Por que na sua visão, professor, a aversão a nível emocional ela é tão forte? O que acontece dentro do ser humano? O que acontece conosco, professor? Dá uma luz para nós. Sabe? Como lidar com a aversão? Porque ela dói. Sim. Literalmente ela dói. O que é aversivo? Você aprendeu como sendo aversivo. Eu não nasci sabendo que era aversivo. Sim. Eu aprendi assim. E na medida em que eu aprendo, né, aquela situação, eu tendo a me esquivar dela para evitar encontrá-la. Ou, se eu estou diante dela, eu vou tentar fugir. Simples. Por quê? Porque funciona. Quando eu fujo, né, se eu tenho medo desse negócio aqui e eu saio correndo para aquela porta, ele ficou aqui, pronto, tá vendo? Sim, não me ameaça mais. Entendi. Tá? Ou ainda esquiva, aquela história, né? Por exemplo, no Brasil nós temos um costume chato, que eu digo chato porque é incômodo, parece invasivo, que é quando tem que dizer não. Certo. Aí tem que vir acompanhado de uma justificativa. Não, é o seguinte, eu não posso ir hoje porque naquele dia, quando é que vai ser? Dia 24? Dia 24 não vai dar, sabe? Porque eu tenho uma gripe marcada. Então não vai... Então, tá vendo? Eu tenho que arranjar uma desculpa para dizer não. Quando eu simplesmente poderia dizer não. Ok, nesse momento não estou afim. E está tudo bem. Em várias culturas, né, outras culturas, o não, e está tudo bem. Sim. Eu não vou interpretar nenhum problema, não é problema comigo e tal. Bom, o Alan simplesmente quis dizer que não. Ok, e está tudo bem. Isso quer dizer então que ele nunca mais vai ser convidado? Não, eu só estou entendendo que naquele momento não era o momento para você. Aí cria seus fantasmas, né? Exato. E aí ferrou. E aí por que isso? Porque nós temos uma cultura que reforça esse tipo de ação quando você vai dizer não. Então, tá vendo? Não é só... Então, o sofrimento não vem só do que eu estou sentindo, mas do que eu estou entendendo que está acontecendo. Aí você entra, que você tem ali a sua percepção de vivência particular, que só você sabe. Isso por si só
te dá uma perspectiva única da vida que é só sua. Então, são os Exato. conceitos de análise. Só que, além disso, você tem a sociedade e suas regras. E aí você tem esses dois conflitos. Aí, caminhar entre eles é um desafio. E diria mais ainda, tem uma outra linha, que é a linha, né, de todo o teu padrão de funcionamento fisiológico, biológico. Certo? Químico, né? Sim, afinal de contas, o estresse pode provocar uma série de alterações corporais, Sei. incluindo, né, problemas imunológicos. Por causa que tem você entra naquele estágio de luta e fuga, né? Cortisol, adrenalina, isso. Exatamente. Há todo um conjunto de alterações. Não só de alterações fisiológicas, mas alterações comportamentais. Como, por exemplo, para as pessoas que tiveram vamos pensar assim, uma história onde comer foi... porque quando você come, o que acontece? Dá aquela entrada de glicose, né? Você tem aquela... que bom, Sim, dá uma relaxada. sim. Então, vai que o sujeito não tem outro repertório a não ser comer. O que ele faz? Ok. Se volta para a comida para poder lidar com a ansiedade. Então, come a ansiedade, Sim. come o estresse. Aí é a fuga, é o mascarar o problema, né? Que não é uma fuga, na realidade é uma tentativa de solução. Só que é uma solução que não resolve o problema. Entendi. E por quê? Ele resolve imediatamente. No momento que eu estou comendo, eu estou bem. É só que Mas e sente depois? Na hora. Agora, Exato. depois que o efeito passa, ou qualquer situação, aí que entra aquele negócio de dar o gatilho, você ativa de novo. Às vezes E ele aí? até agrava o pós, né? Porque Isso. tem as coisas que vêm junto com aquilo, né? Estou ganhando peso ou estou perdendo peso. E aí a O gente corpo pode fala pensar- ali, né? Pode ser um indicador Sim. também. E aí a gente pensa em todos os outros comportamentos que a gente vê que são aliados a isso, do tipo comer, beber, jogar, passar tempo nas redes sociais e assim por diante. E aí, quando você tem uma rede social ou aquele comparativo que normaliza isso, aí passa despercebido, porque o problema tá ali, mas não, é normal. Sim. Não, é tranquilo, pô, todo mundo bebe, sexta-feira. Aí vira aquele negócio, pô, fiz um podcast hoje com o Eduardo Leal, fantástico, vamos beber, Carol. Pô, marcamos com o Edu, não deu. Puta, vamos beber então, porque tal, que não sei o que, que não sei o que lá. Ó, não conseguiu marcar o podcast, que não sei o que, tá tudo bem, mas choveu. Bora beber, que não sei o quê. Entendi, porque aí você, fazendo essas brincadeiras, às vezes a gente começa a cair na real, né? Sim. É uma grande oportunidade para você que chegou até aqui comentar qual foi o estalo que você teve, qual o momento reflexivo. E conta para nós, né, Carol, qual o momento que você identificou que você procrastina e como você também aprendeu como não procrastinar até aqui. Né, Carol? Professor, infelizmente a gente vai caminhando para aquela reta final, tinha que ter uma vinheta de né? Porque esse assunto é fantástico, mas eu tenho certeza que teremos outros episódios com o professor, porque quando a gente fala de comportamento é assunto que não acaba mais e o pessoal aí de casa está pedindo muito. A gente, quando vai finalizando, né, Carol, a gente tem um momento agora, aquele mais filosófico sentimental, onde esta câmera aqui, professor, ela não é mais uma câmera. Agora ela é o coração, a alma do nosso ouvinte. E se, dentro de tudo que a gente conversou aqui, se o senhor pudesse deixar um grande ensinamento e uma lição para nossos ouvintes sobre procrastinação, qual seria? Bom, bem, primeiro deixa eu vestir os sapatos da humildade, né? Não sei se eu posso falar para todo mundo, né? Não sei se serviria, né? Na realidade, né? Aquela coisa da prudência, né? Sim. Mas, assim, é procurar entender o que está acontecendo. Claro, muitas vezes é difícil. Muito difícil. E por quê? Primeiro porque não é uma coisa que normalmente a gente faça com frequência. Certo. Ninguém fala necessariamente para você, ou não tem ninguém te orientando para fazer isso. Né? Na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas têm que fazer, literalmente, aprender sozinhas. Sim. E é mais duro aprender sozinho. Dói mais. Dói mais. Eu fazendo uma analogia, né? Quando você tem alguém para te ensinar a andar de bicicleta segurando você, né? É outro papo do que você, por exemplo, aprender na marra e sozinho. Né? Por quê? Eu sei que quando eu estou prestes a cair, se tem alguém comigo, ela vai me segurar. Sim. Mas se eu não tiver ninguém, quando eu cair, eu vou me esborrachar no chão. Sim. Então, os riscos são maiores. Entendi. Tá? Então, obviamente, né, a gente precisa entender isso. Então, precisa entender que, sim, tem coisas que eu faço e que necessariamente não são agradáveis. Mas elas são necessárias? São. Né? Se elas são necessárias, fazem parte da minha função, eu tenho que fazer.
É minha responsabilidade. Então, assumir essa responsabilidade é fundamental. Sim. Segundo, mesmo assumindo a responsabilidade, isso não quer dizer que a coisa fica melhor. Né? Assim, ela não se transforma. Ela não muda, né? Uau! Agora ficou tudo claro. Não ficou. Continua a mesma coisa. A diferença é que agora eu sou responsável por. Né? Então, eu sei disso. Beleza. Então, o que eu posso fazer dentro do que me cabe, dentro dos meus recursos para poder lidar com isso? Então, o que eu posso fazer? Posso dividir em partes? Beleza, eu vou dividir em partes. Posso tomar um compromisso pessoal, um compromisso social, que a gente estava falando ali, beleza. Posso usar, por exemplo, lembretes para me ajudar a fazer isso aqui? Posso reservar na minha agenda, né, ou no meu momento de trabalho, sempre tantos minutos, né, para poder fazer isso? Como na terapia, né, a gente sempre... não esquece dos 5 minutinhos para fazer a puxada, né, a síntese, né, junto com o cliente. Então, assim, eu posso reservar, então, um tempo para fazer isso? Né? Beleza, o que eu preciso para fazer? Ou ainda, por exemplo, puxa, mas não dá para fazer, isso aqui é demais, isso aqui é complicado. Beleza, então o que você pode fazer? Pode conversar com a chefia, pode conversar com os seus responsáveis. Vamos lá então, vamos trabalhar com isso. Mas eu não sei o que falar. Bom, você pode falar das suas dificuldades, né? E pode ao mesmo tempo apresentar algumas soluções. Ou pelo menos, se não tem alguma solução, te ajudar, pedir ajuda. Sim. Construir a solução junto. Exatamente. Você não é menos competente porque está buscando ajuda. Pelo contrário, mostra-se, na realidade, uma competência social importante, porque você não está pedindo para fazer por você. Você está pedindo para ajudar você a compreender para poder fazer. Né? Porque é uma diferença muito grande, né? Então, eu não estou pedindo para fazerem por mim, eu só estou pedindo para me ajudarem a entender como eu faço. Fantástico. Isso, além disso, né, se você procurar no YouTube, né, técnicas para procrastinação, tem um monte de coisas interessantes, né, como essa divisão de partes, por exemplo. Quando uma tarefa é muito complexa, você não está conseguindo manter o foco, né, tem o relógio de tomate, né, o Pomodoro. O Pomodoro, 25/5, né? Isso, exatamente, né? Então, mostrando que, olha, tem técnicas, tem possibilidades, tem aplicativos que te ajudam a fazer isso, né? Tem aplicativos que ajudam você a formar agenda, te lembrar e tudo mais. Então, tem recursos tecnológicos que te podem ajudar, tá? Mas o primeiro passo é entender por que eu estou procrastinando isso, né? Por que está me doendo ali fazendo? Sim. Por que isso me causa tanto problema? Olhar para ti e clarificar, né? Exatamente. E no outro caso, eu vou entender se é um problema que realmente eu estou tendo com isso e eu tenho que resolver isso, né? Ou se não, na realidade é um problema que expande-se além de mim e eu vou precisar de ajuda para poder resolver, e eu preciso de fato, né, de orientação, eu preciso de recursos, né? Citando um outro colega também que estava trabalhando numa situação lá e tal, né? E faltava para ele um computador para poder resolver determinadas coisas, né? E aí o que aconteceu? Né? Não deram um computador. E ele ficou 1 mês trabalhando no celular dele. Nossa. Não, né? Você precisa conversar, porque senão a coisa... mas eu falei. Tá, falou quantas vezes? Há 30 dias atrás, uma vez. Há 30 dias, exato. Não, se é um problema de trabalho e tem que ser resolvido, e não é você que resolve, você precisa cobrar de quem resolve. Sim, porque às vezes ninguém sabe que está incomodando, né? Pro cara tá normal, ele tá fazendo, não falou. Exatamente. Se você tá me entregando é porque tá dando conta, né? Então tá bom. Olha só. Né? Então, por isso a importância de a gente saber, então, delimitar o problema, saber de onde ele vem, quais são as variáveis, e a partir disso, então, buscar as soluções. Olha... Eu queria, de verdade, professor, porque, olha, eu nunca olhei a procrastinação dessa forma. E eu via hoje quão rasa a gente olhava isso, né, Carol? Falando por mim, né? Não sei se você compactua com isso, mas eu queria, do fundo do coração, agradecer a sua disponibilidade, a tua vinda, teus ensinamentos. Não dá para mensurar a oportunidade de falar com as pessoas que a gente está falando aqui, com o senhor com tanta vivência, com tanto conhecimento, e eu tenho certeza que isso pode ajudar muito. Como transforma a gente, né, Carol? Sim, transformar quem é de casa também. A gente sempre fala aqui, a gente tem um slogan aqui que capta a essência do negócio, né, Carol? Que conhecimento é poder, né, Alan? E quem sabe o que quer? Pode mais. Pode mais. Valeu, professor, obrigado. E, pessoal,
é simples, eu acho que você pode voltar esse episódio quantas vezes precisar, pegar uma caneta, anotar e também ter atitude para procurar outras técnicas como o professor sugeriu. Valeu, obrigado, até a próxima e Tchau.